perigosas, né? Adão nasceu pronto. Adão tinha tudo para dar certo. Não tinha cunhado, não tinha sogra. Primeiro homem que nunca teve sogra. Brincadeira, sogra é bênção, mas Adão não tinha sogra. Adão não tinha cunhado para beber sua Coca-Cola, né? Tem uma história que diz que o cara deixava a Coca-Cola na geladeira, sempre o cunhado dele vinha com a gaiola de passarinho na mão à tarde e via sua Coca-Cola. E o cara falou assim: um dia eu ainda amado desse meu cunhado. Então Adão tinha tudo para dar certo. Adão não tinha sogra, Adão não tinha cunhado, Adão também não tinha mãe, né? Adão não tinha um pai terreno, Adão nunca foi uma criança. Adão já nasceu pronto. Nunca mamou na sua mãe, nunca teve mãe, nunca provou do leite da sua mãe. Ele já nasceu pronto. E na sua primeira tentação, ele fracassou. Na sua primeira tentação, ele caiu, ele se entregou. Coisas prontas são perigosas, né? Está tudo pronto, ele já nasceu pronto. Aí Deus pensou: eu vou agora fazer diferente com Jesus, porque Jesus é o segundo Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Deus fez o Adão pronto, tudo pronto, não deu certo. A primeira tentação, Adão caiu. Aí Deus agora pegou Jesus. Com esse eu vou fazer diferente. Ele vai ser um bebê, ele vai mamar na sua mãe, ele vai ser uma criança, ele vai frequentar uma escola, ele vai andar com os amigos, ele vai aprender sobre a lei mosaica, ele vai crescendo aos poucos. Na sua primeira tentação, Jesus teve sucesso. Deus fez diferente. Então Adão tinha tudo para dar certo, né? Deus plantou ele no jardim, Deus o criou, ele tinha a sua imagem, Deus o abençoou, Deus criou macho e fêmea, não tinha confusão, deu a ele o domínio próprio sobre todos os animais, deu a ele uma esposa, deu para Adão a liberdade, o livre-arbítrio. No jardim ele não tinha vizinho para lhe perturbar, não tinha ninguém, mas mesmo assim o Adão fracassou. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Outro exemplo que eu quero dar aqui nessa noite é o exemplo de Esaú. Tinha tudo para dar certo e deu errado. Esaú é o filho mais velho de Isaac, o irmão de Jacó. Ele nasceu primeiro, então ele tem direito às bênçãos de Deus, ele tem direito à porção maior, porque tinha a bênção da primogenitura. Aquele que nascesse primeiro tinha direito à porção maior. Depois do pai, ele recebia a porção maior. Então Esaú tem o direito de ser abençoado, ele tem direito à bênção maior, à porção maior. Mas a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Diz a Bíblia que ele deixou de lado. Ele chega com fome em casa, Jacó está preparando um guisado, prato de lentilhas, e ele diz: me dê essa comida aí, né? E o Jacó diz: só te dou se você me vender o seu direito de primogênito. Aí ele fala: de que vale isso? Estou morrendo de fome, me dá isso aí, pode ficar para você, né? O Jacó ali já começou a passar a perna nele, e ele entregou aquilo que Deus deu a ele. Ele tinha direito, era dele, mas ele desprezou. Quantas vezes pessoas estão desprezando as coisas de Deus? Deus coloca algo na sua mão, Deus coloca algo na minha mão, e olhamos para aquilo: isso é insignificante, isso não vale de nada, me dá qualquer valor aí e eu vou te entregar isso. Foi o que Esaú fez. E a Bíblia diz que mesmo com choro, ele não pôde ter de volta depois que ele vendeu o seu direito. Ele tinha tudo para ser abençoado,
ele tinha tudo para ser o maior, ele tinha direito a todas as bênçãos, mas ele negociou aquilo que Deus entregou na sua mão. Então ele perdeu. Tinha tudo para dar certo e deu errado. Outro que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, era Jacó. Jacó não era para ser o primeiro, mas passou a ser. Por quê? Ele aproveitou as oportunidades, cometeu alguns erros, verdade, enganou seu pai, mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão, passou a perna no seu irmão. Mas o Jacó tinha um bom coração. Ele cometia os seus erros, mas ele estava querendo acertar. E quando ele teve que sair da sua casa, fugir da sua casa, para o seu irmão não tirar a sua vida, ele foi logo para Deus. Ele fez um voto, ele estava lá no deserto, ele fez com voto de Deus: se eu for lá fazer essa viagem, chegar na casa do Labão, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me guardar, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me entregar. Se eu voltar em paz para a casa do meu pai. Ele partiu para o voto. Era um sujeito que cometia erros, falhava, mas ele foi para Deus, e ele fez um voto com Deus. E ele chega na casa lá do Labão, depois casa com suas filhas, Labão fazendo ele de otário por algum tempo, e ele vai de novo, faz um propósito com Deus. Ele pega umas varas verdes, descasca lá no rio, lá coloca em frente às ovelhas. Se ele não fosse servo de Deus, alguém poderia pensar que ele estava fazendo uma macumba, mas aquilo era um propósito de Deus. Perto das águas, perto do mato, alguém ia dizer era uma macumba, perto de água, perto de mato, mas era um propósito dele com Deus. E todas as ovelhas que iam nascer ali, ia ser o seu salário, as ovelhas salpicadas e as malhadas. E Deus o abençoou, e ele voltou para a casa do seu pai, se reconciliou com seu irmão, e foi uma bênção. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Outra pessoa que tinha tudo para dar errado na Bíblia, Raabe, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Ela era uma prostituta, ela estava fora da bênção de Deus. Mas em Mateus capítulo 1, verso 5, diz que ela se casou com Saulo. Ela era uma prostituta. Mas quando os espias de Josué foram vigiar Jericó, ela guardou na sua casa, ela fez uma aliança com aqueles dois homens. Isso aqui tem uma lição para a minha vida e para a sua vida. A aliança é uma coisa poderosa. Ela guardou aqueles dois espias e ela falou assim: olha, quando Josué entrar aqui com os seus homens na cidade, eu quero que vocês me façam uma promessa, eu e a minha casa possamos ficar livres, que não vê nenhum da minha casa perecer. E eles concordaram: você vai colocar um fio vermelho na sua janela, todas as casas vão ser derrubadas, todo mundo vão provar da morte, mas você e a sua casa, se estiver com um fio vermelho na janela, você será poupada, você e a sua família. Porque ela fez uma aliança. E depois que ela fez essa aliança, ela se casou com Saulo, e ela conseguiu entrar para a linhagem de Davi. Ela conseguiu entrar para a linhagem de Jesus, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Uma prostituta, tinha tudo para dar errado, mas a mulher deu certo. Tinha tudo para ir para o mau caminho, continuar prostituta, morrer como prostituta, mas ela fez uma aliança, ela se casou, se tornou uma mulher de família e não parou por aí, entrou para a linhagem de Davi, a linhagem real, e também entrou para a linhagem de Jesus. Olha como a Bíblia é interessante. Outra pessoa também que tinha tudo para dar errado, deu certo, Benjamim. Diz a Bíblia que quando ele nasceu, a sua mãe Raquel morreu. E quando a sua mãe estava morrendo, colocou o nome dele de Benoni, quer dizer, filho da minha dor. Mas o Jacó pegou ele pelos braços e disse assim: não se chamará Benoni, mas se chamará Benjamim, quer dizer, filho da felicidade. Ele tinha tudo para continuar a sua vida como aquele garoto que matou a sua mãe quando ela nasceu.
para que os seus colegas falem assim: você nasceu, mas você é uma maldição, porque você nasceu, sua mãe morreu. Mas o Jacó diz: ele não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, que é filho da felicidade, é filho da honra, é filho da destra. Então nós podemos ver aqui que tem um Deus que pode usar pessoas para mudar a nossa sorte. Deus pode usar alguém para mudar a sua sorte. Deus pode usar alguém para mudar a sorte da sua família. Deus pode usar alguém para mudar o seu rumo. Deus pode até mudar o seu nome, porque muitas vezes na Bíblia Deus mudou o nome. E de Benjamim, o primeiro rei de Israel, Saul, veio da tribo de Benjamim. O maior apóstolo dos gentios, que escreveu grande parte da Bíblia, veio da tribo de Benjamim, Paulo. Olha quanta coisa boa veio de Benjamim, né? Se aquele garoto tivesse a vida toda com a palavra de maldição da sua mãe, talvez a sua tribo não fosse tão poderosa, tendo o primeiro rei de Israel e depois Paulo como grande apóstolo gentil que veio da tribo de Benjamim. Mas Jacó deu vida àquele garoto, deu nome àquele garoto. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista do Cristiano Ronaldo. Algo interessante, que quando a mãe dele estava grávida dele, ela queria fazer um aborto, porque não tinha dinheiro para manter ele. Ela falou assim: não tem como eu sustentar essa criança, eu vou fazer um aborto. E ela foi até o médico, disse: eu gostaria de fazer um aborto, porque eu não tenho como bancar essa criança depois. Aí o médico falou assim: olha, não faz isso não, que esse garoto ainda vai te dar grandes alegrias. E hoje, quem é o Cristiano Ronaldo? Milionário, tem jatinho, a mãe anda de jatinho, a mãe tem empregada, tem tudo, mas ela, naquele momento que ela estava quebrada, ela pensou em fazer um aborto. Mas o médico falou para ela assim: olha, não faz isso não, esse garoto aí vai te dar grandes alegrias. Já foi campeão do mundo várias vezes, cheio de dinheiro, e a mãe ainda usufrui do dinheiro dele. Então, aquilo que Deus botou a mão, abençoou na sua vida, não jogue fora, pegue pelos braços. Diz a Bíblia que Jacó pegou Benjamim pelos braços. Então aquilo que Deus mandou para você, pegue pelos braços, o abraço, porque vai ser bênção para sua casa, vai ser bênção para sua família, vai ser bênção para você, vai ser bênção para o reino de Deus, vai ser uma bênção. Então não jogue fora, pegue pelos braços. Foi o que Jacó fez, pegou pelos braços, disse: não chamará Benoni, mas chamará Benjamim. Outro que tinha tudo para dar errado, Moisés, que deu certo. Quando ele nasceu, já havia uma sentença de morte contra ele. O rei mandou matar os meninos. Ele foi colocado no cesto, foi encontrado no rio Nilo. Ele foi depois achado pela filha do rei. E depois a Miriam estava ali por perto, foi até a filha do rei e disse: não quer que eu arrume alguém para cuidar dele? E ela permitiu. E ali aconteceu o primeiro Bolsa Família, o primeiro Auxílio Brasil. A própria mãe recebeu do filho para criar. Primeira Bolsa Família aconteceu ali, primeiro Auxílio Brasil. Não foi o Bolsonaro que deu, foi o faraó que deu. Ela recebeu o salário para cuidar do próprio filho. E aí diz a Bíblia que depois de um tempo, o Moisés matou o egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos lá na casa do seu sogro Jetro. 40 anos mais tarde, Deus apareceu para ele numa sarça e disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra é santa. Ele tinha tudo para dar errado. Deus o chamou ele para libertar o seu povo. Ele foi um assassino, matou o egípcio, e Deus usou Moisés para escrever parte da Bíblia, os 5 primeiros livros, alguns salmos. Moisés foi um assassino e Deus usou ele para escrever a Bíblia. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para morrer, mas não morreu.
Tem até alguém que canta o hino ali, ó. Joquebed, você não precisa se preocupar, porque eu ouvi o Moisés chorar. Né? Alguém canta isso aí. É um corinho de fogo. Ouviu Moisés chorar. Né? Então Moisés não vai morrer. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Porque teve um cesto lá que colocou ele dentro. Teve um rio que ficou lá e a água não passou até ele. Né? Teve alguém que cuidou dele. A sua própria mãe recebendo salário. Depois ele foi para o palácio. E depois Deus usou para ele escrever parte da Bíblia. Então, quando Deus está na minha vida, quando Deus está na sua vida, aquilo que é para dar errado vai dar certo. Talvez na sua família, todo mundo que casa se separa. Você vai ser o primeiro que vai casar, vai até o fim. Talvez todo mundo na sua família que abre um negócio vai à falência. Você vai ser o primeiro, vai abrir, vai dar certo. Talvez todo mundo na sua família já tenha um aborto, mas você vai ter a bênção de Deus. Você não vai fazer aborto, você não vai abortar, você vai agarrar pelos braços aquilo que Deus te deu. Muita gente da sua família tem fracassado, mas Deus vai levantar você e você não vai fracassar. Deus vai usar você para dar conselhos a outros. Deus vai usar você para escrever a lei para outros. Moisés escreveu a lei da Bíblia. Outro que tinha tudo para dar errado deu certo. Davi, 1 Samuel 16, verso 16 adiante. Samuel vai na casa de Jessé, ungiu um filho de Jessé, mas não sabe quem é, né? Existiu uma rejeição contra Davi. Quando Samuel viu Eliabe, ele achou que aquele seria o novo rei, né? Mas o Senhor repreendeu, dizendo: não atentes para a aparência. Samuel pergunta a Jessé: acabaram seus filhos? Jessé diz: ainda falta o menor. Alguns comentaristas dizem que o Jessé esqueceu do seu filho Davi. Alguns comentaristas dizem que o Jessé não lembrava do Davi, porque não contava que ele seria tão importante assim. Mas depois ele lembrou: está no campo. E o Samuel disse: olha, nós não vamos sentar à mesa até que ele chegue. Ele cometeu alguns erros na Bíblia, depois de rei, né? Teve as suas consequências, mas Deus também usou ele para escrever parte da Bíblia. Ele cometeu adultério, mandou matar um homem para pegar sua esposa, ele cometeu erros terríveis, mas Deus usou ele para escrever a Bíblia. Vários salmos que nós hoje lemos é de Davi, um assassino que mandou matar pessoas, que se arrependeu, escreveu parte da Bíblia. Outra pessoa que tinha tudo para dar errado, Jabes, 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz que ele tinha uma maldição contra a sua vida, mas ele fez algo interessante. Diz que ele invocou o nome de Deus. Havia algo contra ele, mas ele não ficou parado, ele invocou o nome de Deus. Diz também que ele pediu a bênção de Deus. Ele disse: Deus, eu quero a sua bênção sobre a minha vida, quebra a maldição que há sobre mim. Diz que ele pediu para ampliar os seus termos: eu quero crescer, eu quero ir para frente, abre a porta, Deus. Também diz que ele pediu que a mão de Deus fosse com ele. Eu quero que a tua mão seja sobre a minha vida, Deus. Eu quero que a tua mão seja sobre mim, muda a minha sorte. Ele pediu que a mão que o mal não viesse me afligir. Não deixe o mal chegar sobre a minha vida, não deixe o mal chegar sobre mim. E no verso 10 diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele conseguiu a resposta de Deus. Ele quebrou uma maldição que vinha sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você: você que está debaixo da bênção de Deus, não tem nenhuma maldição sobre a sua vida, não tem macumba sobre a sua casa, não tem macumba sobre os seus sonhos, não tem macumba sobre você, não. Você está debaixo da bênção de Deus, debaixo da graça de Deus. Seus filhos estão debaixo da graça de Deus. E quando nós clamamos a Ele, tem resposta de Deus para a minha vida, tem resposta de Deus para a sua vida, tem resposta de Deus para a sua casa, porque Deus quebra qualquer tipo de maldição. Outra pessoa que tinha tudo para dar errado deu certo: a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 1.
adiante. Diz que Jesus passava por Samaria. Jesus estava cansado da viagem, se sentou no poço. E a mulher foi no poço por volta do meio-dia, porque as outras mulheres não gostavam dela. As outras mulheres tinham ela como prostituta. Jesus começou a dialogar com aquela mulher, começou ali a trocar uma ideia com aquela mulher. E depois Jesus chegou para aquela mulher e disse: mulher, vai buscar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: olha, disseste bem, você já teve 5 maridos. Aquela mulher era parente da Gretchen, gostava de casar. Ela gostava de muitos maridos. Já tinha casado com 5, era prima da Gretchen, né? Então Jesus disse: olha, tiver 5 maridos, verdade, mas o marido que você tem agora não é seu. É o marido que ela estava, né, de alguém, era um quebra-galho, né? E de vez em quando não era seu marido, mas ela falou a verdade. Aí Jesus falou: olha, você falou a verdade, você teve 5 maridos, mas o que você está agora não é seu marido. Isso você falou a verdade. Jesus gosta da verdade, né? Para mudar a vida de alguém precisa o quê? A verdade. E Jesus se identifica com a verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para alguém se libertar, precisa o quê? Falar a verdade, né? Porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, o sujeito que vive na mentira é filho do diabo, né? E alguém que quer se libertar tem que falar a verdade. Ela falou assim: esse homem que eu estou não é meu marido. Aí Jesus falou: você falou a verdade, que você já teve 5, e esse não é seu, esse deve ser de alguém. Mas ela falou a verdade. Mas aquela mulher foi transformada pelo poder do Evangelho, que ela foi pregar para outras pessoas. Quando Deus entra na minha vida, quando Deus entra na sua vida, é para transformar, vai te mudar e você vai começar a anunciar para outras pessoas. Jesus revelou algo para aquela mulher, e ela saiu dali e começou a falar com outras pessoas. Ela começou a dizer: olha, apareceu para mim alguém, eu achei o Messias, ele revelou a minha vida, né? Ele disse tudo que eu estava fazendo. E agora ela estava anunciando para outras pessoas, porque a verdade apareceu para ela. Quando a verdade aparece na minha vida, quando a verdade aparece para a sua vida, você é transformado e você vai falar para outras pessoas da verdade, porque na sua boca tem a palavra da verdade. Você anda com a verdade, você anuncia a verdade, o caminho da verdade, que muda outras pessoas, muda a sua vida, muda a sua história, muda o seu rumo. Ela tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque ela aproveitou Jesus, que era a fonte. Jesus estava sentado num poço, mas ele era a fonte. E quando nós dependemos de Jesus, a fonte, nós podemos crer e esperar que o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida está por vir. Que o melhor que vai acontecer na sua vida, na sua casa, está por vir. Jesus deu uma palavra para aquela mulher e mudou a sua sorte. Ela agora passou a falar a verdade. Ela agora passou a falar daquilo que Jesus ensinou para ela. Mudou a sua sorte. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós colocamos em prática, dá certo. Tem tanta gente que podia dar certo e deu errado. Tantos casamentos podiam dar certo, mas deu errado. Tantos filhos que poderiam dar certo, deu errado.